e o XR. O processador veio melhorado, principalmente para os que gostam de games e realidade aumentada. O aparelho também chama atenção pelas câmeras, chip diferenciado e estética elegante. E o nosso jornalista especializado em tecnologia, Igor Lopes, testou o principal deles, já está aqui na bancada. Igor, muito boa noite, você já está com ele na mão. Tá aqui o bonitão. Nossa, mas nem chegou, já está testando e eu vou falar, eu já testei também, fiz uma fotinho aqui antes. Uma fotinho eu vou contar, tá? Ela pegou o telefone, já fez várias e tá pedindo para eu mandar para ela tudo de uma vez, porque ela já tá... É impressionante, pois impressionante. É. Não, câmera... vamos falar, tem tanta coisa para falar desse aparelho, ele é só um dos 3 aparelhos da Apple, de lançamento da Apple. Vamos falar, antes de tudo, qual que é a maior novidade desse e qual que é esse, afinal? É o então, X? Esse aqui é o XS Max, que é o grandão, né? Ele tem 6 polegadas e meia, mas o grande diferencial, na minha opinião, desse aparelho é o processador. O processador, que é o A12 Bionic, ele é o primeiro processador que vem feito numa tecnologia de 7 nanômetros, ou seja, cada transistor aqui dentro é muito pequenininho e com isso você consegue colocar mais transistores numa mesma placa de chip. E aí com isso você consegue fazer muito mais contas por segundo para entregar algum resultado. É um papo meio de nerd, mas no fato, né, toda a informação que trafega aqui são contas que o telefone fica fazendo o tempo inteiro. Quanto mais contas ele consegue fazer por segundo, mais esperto ele é. Então, só para eu entender, esse tamanho dele é um tamanho que era de um aparelho Apple antigo, ele tem o mesmo tamanho, só que ele tem um processador que consegue aglomerar mais informações e processar mais rápido. Ele é um pouquinho maior porque a tela dele é muito maior, né? Mas você tem bordas muito pequenininhas, então a proporção entre tela e corpo do aparelho acaba ficando maior, quer dizer, tem mais aproveitamento da parte frontal, né? Mas o grande diferencial desse processador é que quando a gente viu esse aparelho ser lançado lá em setembro, eles falaram bastante sobre isso, já acaba não dando muita moral, né? Porque, putz, 50% mais rápido, o que isso vai trazer de vantagens, né? Do smartphone que já era muito esperto. Mas aí, eu tive lá na Apple, eles fizeram uma demonstração para mim de aplicativos que só vão ser lançados em dezembro. E os aplicativos que só vão ser lançados em dezembro só foram possíveis de serem desenvolvidos por conta desse novo processador. Porque esse processador, ele tem um sistema inteligente que analisa altas quantidades de dados e aí se consegue trazer mais possibilidades para esses aplicativos. Por exemplo, um aplicativo que deixou a Siri muito mais inteligente. Se eu apontasse para você esse aparelho, se eu tivesse esse aplicativo aqui agora, apontasse para você, ele ia falar mulher, usando camisa vermelha, sorrindo ou cara fechada, ele vai dando detalhes do que ele está enxergando. Então você pensa, beleza, é legal primeiro pelo reconhecimento, depois pode pensar em aplicações, um cego, por exemplo, né, que tem a descrição de todo o ambiente que está ali. Eu vi um joguinho que vai ser lançado também agora em dezembro, mas um joguinho que tem uma quantidade tão rica de detalhes que até então se só via em console e de repente você começa a ter esses detalhes aqui na palma da sua mão, né? Sim. Então, uma quantidade rica de detalhes sem quebrar nenhum frame, então você tem uma coisa bem fluida ali dos jogos. Então, esse tipo de coisa que esse processador começa a trazer. E aí sim você começa a perceber que esse aparelho está um passo além daqueles que já existem no mercado até agora. Eu estava lendo que ele processa 5 trilhões de operações por segundo. Exato. Quer dizer, isso é algo que coloca, assim, a Apple numa posição bem diferente dos concorrentes. Sim, e o resultado prático é esse, né? Ao invés de ficar falando números que às vezes né, não é palpável para as pessoas, o resultado é esse. Basicamente, você está entregando um poder de processamento muito mais alto que te entrega resultado dessa forma. Não é que ele vai ser mais rápido nas operações ali. Você não vai comprar um aparelho desse também de 10 mil reais para ficar mandando mensagem no WhatsApp, né? É mesmo, porque tem esse detalhe, né? 10 mil reais. No caso desse aqui que está aqui na mesa, né? Que isso aqui é a versão XS Max de 512 GB de memória. Mas é um aparelho para você explorar o máximo que ele pode te dar, né? Editar vídeo aqui também, você consegue fazer isso. Então, assim, é um aparelho que te entrega muito poder de processamento, te entrega muito poder nas suas mãos. E aí a gente pode unir essa questão do processador, que é melhor, mais potente, mais inteligente, tudo mais, com a capacidade de armazenamento. Eu sei que a gente ia falar disso mais pro final, mas isso é como se fosse um combo perfeito, porque você pode armazenar mais vídeo, mais foto, e ele não fica lento, né? Tem aquela coisa, né? Quando ele vai enchendo, os aparelhos, os smartphones normalmente são assim, né? Eles vão enchendo, eles vão ficando mais lentos. 512 GB, até você encher isso, né? Demora um pouquinho, vamos combinar. Precisa de muita foto. Mas com câmeras tão maravilhosas, pois é, que não tem uma, nem duas, tem mais do que isso nesse aparelho, né? Vamos explicar um pouquinho para quem está em casa. Tá, falando das câmeras, eu acho que uma qualidade também importante a câmera é um conjunto traseiro duplo de 12 megapixels, apesar de que hoje a gente já sabe que megapixel não diz tudo com relação à câmera, né? Você tem o sensor, você tem a abertura, tudo isso faz toda a diferença. Essa foto que a gente está vendo aí, por exemplo, ela é um exemplo do que o Smart HDR pode fazer.
Na verdade, assim, você tem um sistema que tira várias fotos simultâneas, né, logo na sequência, e nesse caso, presta atenção, você tem todo o movimento da imagem, né, que você consegue ver, e ao mesmo tempo você tem detalhes ali que estão muito nítidos, o rosto da pessoa, né, o cabelo, você vê que... Nossa, você sente o movimento de água, né? Você sente o movimento da imagem, você vê o movimento da imagem, mas ao mesmo tempo tudo é muito nítido. Sim. Isso acontece porque várias fotos são tiradas na sequência e elas são combinadas depois. E aí você tem a questão da luz também, que você pode editar na sequência, você não precisa... Você definitivamente tem, né, uma abertura ali, mas você pode modificar tudo isso depois da foto ser tirada também. Então você tem várias possibilidades de edição. Mas é melhor do que dos outros aparelhos antigos? Melhores. Você tem um poder de processamento, de pós-produção das imagens também muito maior do que você tinha até então. E já era muito bom, né? Claro, não, já era muito bom. E tem a câmera frontal também, que também tem diferenciais, né? Exato. A câmera frontal é aquela história, né? Já tem modo retrato, você tem outras possibilidades também, mas o principal é você ter esse poder de processamento de trabalhar a foto muito melhor depois que ela já foi tirada. Então isso também é um grande diferencial que vem agora. Não, edição de foto, e você pode assistir séries, pode assistir filmes aqui, os games. Você falou de assistir série, assistir filme. Uma qualidade que eu percebi bastante nesse telefone, se comparado com o 10, o 8, né, as outras versões, é que a caixa de som dele está muito boa. O som que ele emite está muito bom. Ele é estéreo e você tem a noção do surround todinho. Do surround não, né? Do estéreo ali. Mas isso principalmente vídeos que foram gravados até com o próprio iPhone. O iPhone agora ele tem microfones que conseguem captar esse efeito estéreo muito bem. Então assim, é um som alto, um som que não distorce e você consegue gravar vídeos com som estéreo e você percebe isso na hora que você reproduz os vídeos aqui também. Não, e isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes o celular vai ficando, o aparelho, o smartphone vai ficando um pouquinho mais antigo, você tem uma dificuldade de escutar. Então você tem que começar a colocar fone, você aumenta o volume. Puxa, passa um ônibus na rua, você não consegue escutar o que o celular está dizendo. A caixinha fica estourada, né? Principalmente. Fica estourado, né? Isso a gente só vai saber se vai acontecer aqui com o tempo também, né? De repente, essa caixinha também pode estourar. Sim. Mas nesse primeiro momento, assim, do smartphone novo, saído da caixa, é o smartphone que tem uma qualidade superior de áudio, sim. Eles já vendem também, né, na propaganda, quando a Apple fala do aparelho, de mais tempo de bateria em relação aos antigos, né? Bateria é uma coisa que pega muito para quem fica muito no telefone, ou usa muito, seja para comunicação de mensagens, ou enfim, trabalha diretamente no celular. Faz muita diferença. Sai de casa e no meio período acabou a bateria do celular. E essa é uma sina dos iPhones, né? iPhone, a bateria dele normalmente não dura muito. E vai ficando cada vez pior à medida que o tempo vai passando. Nesse caso, o aparelho é maior, o que significa que você tem mais espaço para bateria. Então, aumentou-se a bateria também. Só que... Por conta do espaço físico do aparelho, você diz. Ele é maior, então ele cabe uma bateria maior. Tá. Só que, por outro lado, o processador também é mais econômico. Por outro lado, você tem uma tela maior. E a tela é uma das coisas que mais gasta energia do telefone. Claro. Então, você tem esse pró e contra aí da bateria. O que a Apple diz de benchmark ali, saído da fábrica, é que o iPhone XS tem meia hora a mais de bateria do que o X e o XS Max tem 1h30. Mas eu ainda não posso dizer com certeza se... eu ainda não fiz esse teste comparando com o outro. A Apple diz isso e muito em breve a gente vai fazer os testes aqui também para perceber se isso é real. E também assim, depois de um ano de uso, você já sente uma diferença na bateria. É natural isso. Ela vai perdendo a capacidade, a questão da obsolescência das coisas e o negócio vai perdendo. Mas tem uma outra coisa muito legal nesse aparelho, que eu acho que é uma novidade também, no caso dos aparelhos Apple, que é a possibilidade de ter mais de um chip ou de ter mais de um número conectado a esse aparelho. Pela primeira vez a Apple está fazendo isso, né? Só que não é nos smartphones que são vendidos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, você não tem o espaço físico para 2 chips. O segundo chip é virtual, é o eSIM que a gente chama. Ele é programado, é basicamente software que você coloca as informações dentro daquele chip ali e ele passa a funcionar junto a operadoras do mundo todo. E isso tem no Brasil normalmente já consegue usar? Já consegue fazer com algumas operadoras aqui, mas lá fora já é padrão. Nos Estados Unidos você tem isso funcionando, na Europa você tem isso funcionando. Então você pode ter inclusive o seu chip brasileiro aqui e na hora que você viaja você coloca o eSIM para aqueles outros países. Não teria problema. E aí você consegue deixar habilitado. Se você tiver um roaming no seu chip nacional e você usa um local para poder fazer ligações ou não usar tantos dados da sua conta, digamos assim. E na prática ele funciona como se você tivesse 2 chips físicos mesmo. Você pode falar, eu quero atender ligação nesse chip de cá, mas usar os dados desse outro. Você define também o que você quer fazer com cada um deles. Vamos falar um pouquinho de design? Porque é bem bacana, né? Tem parece que a parte de trás, assim, parece que é um gloss no celular, que é um vidro. Como que é isso daqui? Esse aparelho é lindo, né? Uma cobertura de metal na lateral com vidro traseiro. Tem um metalzinho aqui na lateral. Porque com o vidro traseiro você consegue também carregá-lo por indução. Né? Então ele tem certificação IP68, que é a prova d'água e a prova de poeira.
E a Apple frisou isso muito na demonstração, no dia que ele foi lançado, que eles testaram esse aparelho, se ele é a prova d'água, a prova de suco de laranja, a prova de cerveja, ele passou por todos esses. Mentira, então, assim, vários líquidos diferentes. Vários líquidos diferentes. Ela fez esse teste e ela frisou bastante isso. Ele sobreviveu a uma cerveja, ele sobreviveu ao suco de laranja que caiu por cima. Então, dá aquela sensação de que a Apple quis trazer essa mensagem, de que ele é mais resistente também à água. Apesar de que a Apple não cobre defeitos de aparelhos caso sejam causados por líquido. Quer dizer, então, assim, é uma coisa meio contraditória, assim. Eu ofereço para você, mas eu não vou bancar isso também caso isso aconteça. Sim. Então, assim, melhor não arriscar, né? É aquela coisa de derrubar um copo d'água e você consegue secar o aparelho rapidamente. Imagino que isso não danifique, mas se você deixar ele mergulhado durante um tempo numa piscina, por exemplo, no mar, você perdeu o aparelho, aí talvez você não recupere. Enfim, ou recupere, mas não tem garantia que isso vai acontecer. Não tem garantia, apesar que a certificação IP68 nesse caso garante aí até meia hora submerso a 1,5 metro de água. Então, assim, tem a certificação, mas quem é doido de querer testar uma coisa dessa no aparelho de 10 mil reais? Isso que eu ia falar, né? A gente está falando de várias vantagens, né? Todo mundo que tem um smartphone quer ter um smartphone mais legal ou melhor, ou acha que tem necessidade de ter um melhor de trocar. Mas a gente começa a pensar nos preços. Os smartphones não são baratos, não só os da Apple, mas as outras marcas também. Sim. Esse daqui, 10 mil reais, é como se fosse dá pra você comprar um laptop ou com muito isso, menos, né? Você compra um laptop. Um carro, né? Uma carro moto, usado, uma boa moto. Uma moto, Então, mas nesse caso aí, assim, a gente tem que pensar assim, é um smartphone muito caro, ele tá chegando para setar aí a régua dos preços dos smartphones no Brasil lá em cima. Acredito que as outras marcas concorrentes vão começar a mirar também nesses preços a partir de agora, porque se a Apple fez e se a Apple vendeu, por que eu não posso fazer também? Então é algo que dá para se esperar, assim. Eu imagino que o mercado vai seguir mais para esse lado. Agora, pensando por outro lado também, assim, ele é um aparelho que não é para qualquer um, não é para pessoa usar, como eu estava falando no começo, para ficar vendo Facebook e WhatsApp. Para isso, só se você for muito bobo de comprar um aparelho desses. Claro que tem o lado de ter um iPhone desses no bolso, acho que é a questão da ostentação, de pertencimento a uma classe, a um grupo, acho que isso faz toda a diferença para quem vai comprar um aparelho como esse também. Tem modelos mais baratos, obviamente, o XR chega aí a 5 mil e poucos reais. Que é modelo novo, que também é caro, mas tá mas traz esse processador. Então tem esse processador, então ele traz todas essas novas possibilidades que esse aparelho está trazendo. E aí, se comprando em operadoras brasileiras, você divide, tem toda aquela coisa. Sim. Ou também você pode a gente fez essa conta na semana passada, né? Sim. Se você quiser buscar esse aparelho nos Estados Unidos, de repente, às vezes a conta até fecha abaixo do valor que você vai pagar para uma operadora aqui no Brasil. Você comprar isso aqui na Vale Apple pegar brasileira. o avião, se hospedar num final de semana em Miami, foi a simulação que a gente fez aqui, né? E ainda saia mais barato do que os 10 mil reais do valor máximo do aparelho, que é o mais caro, né? Isso. Bom, de qualquer forma, como você disse, não é um aparelho para ficar só usando um WhatsApp da vida ou rede social. Ele tem uma função importante para os aplicativos ou para quem quer trabalhar com ele, fazer edição de vídeo ou gravar vídeos, fazer fotos, enfim, tem toda uma coisa mais profissional nesse celular. Sim, e tem uma outra questão que é a segurança também, que eu acho importante. O Face ID está muito mais rápido e ele não tem a possibilidade de você usar digitais. Não tem então, mais o seu rosto é a sua chave de segurança do aparelho. Então, isso é algo importante de frisar também. Muito bacana. Quer dizer, a gente tem que... Bom, o Igor tem vantagens, né? Porque ele já está com um aparelho desse na mão, já está andando por aí. Vai usar bastante o iPhone? Vai testar bem? Exato. Assim, eu sou um usuário declarado de Android. Na vez passada, no iPhone X... Então, você podia deixar esse comigo. Nem tanto. Mas o iPhone X eu cheguei a falar, não, legal, é um aparelho muito bom, mas eu ainda não estava seguro de usar o iPhone X, porque meu ecossistema não era Apple. De lá para cá, eu vim comprando outras coisas também da Apple. Eu te digo que eu tô tentado a ficar usando esse aparelho no lugar do meu Android. Sim. Vamos ver, daqui umas semanas a gente conversa de novo e ver se eu fiz a mudança. Bom, a gente vai acompanhando. É fato que agora, a partir de agora, já está disponível nas lojas do Brasil o aparelho, né? Tem os 3 modelos. Então, quem quiser dar uma olhadinha, às vezes, pelo menos para olhar, pegar, né? Sentir, ver como ele é elegante, como ele é bacana. Ele vai estar nas lojas todas, né? Se você for a algum shopping, alguma loja, experimenta a câmera dele. Acho que a câmera dele é legal. Experimenta baixar algum aplicativo pesado, um joguinho pesado e ver como que é ali a questão dos quadros. Pega um vídeo muito legal no YouTube de um trailer de um filme para você poder sacar ali a qualidade do áudio. Acho que são 3 testes muito importantes de se fazer, caso você tenha curiosidade de testar um desses. Muito bacana, Igor Lopes trazendo sempre as novidades do mundo da tecnologia, dos lançamentos aqui no Band News Tech. Obrigada, Igor. Obrigado, Fabi. Uma boa noite para você. Boa noite, até mais.